Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já quero agradecer a todos que têm se inscrevido, têm passado pelo canal Deus é Fiel e Cuida de Nós. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluias. Glórias a Jesus. Vamos para mais um estudo. Hoje eu quero falar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Continuar, falando do Espírito Santo de Deus. Falar que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, aquele que reconhece o sacrifício de Cristo e se arrepende e aceita como único e suficiente Salvador, passa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, por um processo de convenção. Aleluia! E nasce como um novo ser, imagem de Cristo, um filho, de Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós passamos a ser agora templo do Espírito Santo. Louvado seja Deus, aleluia. Aqui na palavra de Deus diz assim: mas o corpo não é para a prostituição, aleluia, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão dois numa só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 6. Louvado seja Deus. Aleluia. Em diante. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Deixa eu procurar aqui. Aleluias, glórias a Jesus. É um estudo, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluias. Aqui, 1 Coríntios 6, do 12 em diante, você vai lendo e você vai ver, aleluia, essa leitura que eu fiz aqui, onde eu coloquei aí, na telinha do celular. 1 Coríntios 6, do 12 em diante. Glória a Jesus. Então, amados, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós damos exclusividade para o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós agora vamos desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Louvado seja Deus, aleluia, um relacionamento íntimo, sincero com Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo, Ele anda conosco. Aleluia, Ele anda conosco como um amigo mais chegado do que o irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na criação,
do mundo, o Espírito Santo ele já se movia sobre a face das águas. Está lá em Gênesis 1, né, no seu versículo 2, o Espírito Santo ele se movia, aleluia, sobre a face das águas. Glória a Deus. E até nos dias de hoje ele continua nos inspirando, se comunicando com nós. Louvado seja Deus, aleluia, mostrando a verdade, revelando a sua vontade para as nossas vidas, libertando, curando, restaurando, transformando vidas, além, né, de encher o nosso coração de paz e de amor. Uma vez, aleluia, louvado seja Deus, que nós somos templo do Espírito Santo, ele acaba sendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, contagiado com esta disposição, aleluia, para agir em nome do Senhor e trabalhar em prol do reino de Deus, aleluia. Então, quando nós recebemos, fazemos uma aliança com o Senhor e recebemos o Espírito Santo, nós somos contagiados, aleluia, pelo Espírito Santo de Deus, a fazermos a obra do Senhor. A gente vai fazer a obra com mais disposição, aleluia, vamos ganhar almas para Jesus. É tudo isso, o Espírito Santo é quem faz em nossas vidas. Não é à toa que é o crente cheio do Espírito Santo, ele sempre quer fazer algo bom para ajudar alguém, para consolar alguém, para animar alguém, levar outras pessoas a Cristo. Isso você vê, aleluia, quando você vê uma pessoa agindo assim, você sabe que ela está cheia do Espírito Santo de Deus. Porque uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, ela não está nem aí. Ela não se importa com os outros, ela não ama, ela não se compadece, ela não estende a mão, ela só critica. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Mas o Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo, ele está em nós para ajudar, para abençoar outras pessoas. E o Espírito Santo, ele tem muitas formas de agir e trabalhar conosco. Porque ele age e trabalha como ele quer, na hora que ele quer e que ele deseja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por mais que nós venhamos nos sentirmos sozinhas, humilhadas, incapazes de realizar algo, é o Espírito Santo quem nos capacita e nos fortifica, nos proporciona resultados extraordinários. Ele nunca nos desampara na hora do desespero, nunca. Mas ele consola nossos corações e restaura nosso ânimo. Tudo isso é o Espírito Santo de Deus que faz em nossas vidas. Glórias a Jesus. A tela do meu celular tá dando para ficar balançando, não sei porquê. Glória a Deus. Amém, minhas amadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo nunca vai nos desamparar na hora do desespero, mas ele consola, ele restaura, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele nos orienta a mudar de rumo, mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele opera milagres em nossas vidas para mostrar, aleluia, que aquele caminho é o que nos leva à plena satisfação e felicidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. É Ele quem faz essa obra em nossas vidas. Aleluia. Então, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela sempre surpreende os que estão em sua volta. Ela toma decisões sábias, né? Ela não age de forma arrogante, ela sempre age de forma amorosa. Ela é uma pessoa apaziguadora.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus. Se uma pessoa vai com ela com afronta, responde ela com afronta, ela vai com palavras mansas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se as dificuldades persistem em assolar sua caminhada, ela não desanima, nem perde a sua fé e o vigor. Quando o desespero toma conta, né, dos outros, ela compartilha a sua esperança, esperança de amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela sempre tem uma palavra de esperança para animar o coração daquela pessoa. Então, por isso que é bom nós estarmos cheios, aleluia, dessa presença gloriosa que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Jesus, ele disse que ele ia para o Pai, mas ele não ia deixar a gente só. Ele ia enviar o Consolador. Antes de se ascender ao céu, ele disse aos discípulos, ele diz, recebereis, vocês vão receber poder, aleluia, ao descer sobre vós o Espírito Santo, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. Então, para que eles iam receber este poder? Era poder para vencer o pecado, fugir das tentações, repreender as setas malignas, poder para anunciar o Evangelho, superar os desafios e profetizar na vitória na vida das pessoas. Poder também concedido pelo Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para fazer tudo isso. Qual era a fonte do poder de Jesus enquanto Jesus estava aqui na terra? Era o Espírito Santo. O Espírito Santo era quem? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enchia o Senhor Jesus de poder quando ele estava aqui na terra como homem. A capacidade sobrenatural de Cristo vinha do Espírito Santo. Aleluia, o Espírito Santo que dava graça, sabedoria, poderes miraculosos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, vinha do Espírito Santo de Deus. Era o Senhor, né, era o Espírito Santo de Deus que enchia o Senhor Jesus deste poder. Por isso que é bom a gente fazer o bem e fazer também bom uso desta dávida concedida, aleluia, pelo Espírito Santo, que é poderosa para fazer muito mais em nossas vidas. Para, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, para nós podermos vencer, amados, o maligno. Não é fácil, não. Não é fácil, aleluia, não é fácil. Glória a Deus, mas nós conseguimos, porque Jesus, ele venceu. Nós também vamos vencer. Aleluia, é o Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, quem faz tudo isso em nossa vida. Então, amadas e amados, nós não podemos nos contentarmos em apenas sermos só templo do Espírito Santo, mas vamos buscar também o batismo com o Espírito Santo. Para que o batismo? Para nós sermos revestidos pelo poder de Deus, para nós vencermos o maligno, para nós podermos anunciarmos as virtudes de Cristo. Aleluia, para nós prosperarmos em nossa caminhada cristã. Louvado seja Deus. Então, quando nós recebemos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo em nosso coração, nós passamos a ser parte integrante do seu corpo. Aleluia, nós nos tornamos propriedade, amadas, exclusiva do Pai. E nada e nem ninguém pode separar-nos, aleluia, do seu amor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nem pode alterar esta maravilha realizada em nós. Logo, nós somos contagiados pela presença poderosa, né, do Espírito Santo. Por quê? Porque nós somos, além de sermos templo, nós agora buscamos também o revestimento do Espírito em nossas vidas.
também, amados, existe uma diferença entre sermos habitação do Espírito Santo e ser cheio do Espírito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, depois da convenção, o coração passa a ser templo do Espírito. Só que este deve ser o Senhor de tudo, com plena liberdade para operar em nós a sua glória. Então, o Espírito Santo, ele tem que ter liberdade em nossa vida. Ele deseja que nós vivamos de forma transbordante com a presença do Espírito Santo. Só assim nós vamos conseguir testemunhar com autoridade as boas novas à humanidade e sermos vitoriosos sobre o pecado. O mundo jaz no maligno. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, amados, nós temos que compreender que há uma diferença entre aquele que tem e o que não tem o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há uma diferença. Louvado seja Deus, aleluia. Entre o que tem e o que não tem o Espírito Santo de Deus. Você vai ver a diferença. Quando a pessoa compra um carro, por exemplo, se ele tiver combustível, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, por onde ele passar, ele vai chamar a atenção. Porque ele vai andar, porque ele tem gasolina, ele tem combustível, mas se ele não tiver, ele vai ser aquele carro que vai estar ali, é um carro, mas vai estar parado, porque não tem combustível para andar. Então, nossa força, ela vem do Espírito Santo de Deus. Quando nós temos o Espírito Santo, aonde nós passarmos vai fazer a diferença. Porque nós vamos ter uma palavra, nós vamos ter um abraço para dar, um ombro amigo. Nós não vamos ser aquele crente parado, aquele crente murmurador, aquele crente que gosta de estar sempre com o nome do outro na boca. Não vai ser diferente, você vai ver a diferença. Então, o cristão, irmãos, ele não basta ter somente uma boa aparência. Não. Aleluia. Uma boa aparência, frequentar os cultos assiduamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pertencer a certa denominação. Ser conhecido pelas roupas e posturas. Exibir a sua Bíblia, os seus conhecimentos. Não. Não é só isso. Se não tiver o Espírito Santo em seu coração, nada disso vai ter valor para Deus. Não é a roupa que faz a diferença. Aleluia. Não é o tanto que estudou, como sabe falar, a maneira que fala, não. É os frutos. É o testemunho que a gente dá. Aleluia. Então, o Espírito Santo, amados, ele é o nosso combustível. É o nosso guia, é o nosso intercessor. Nós podemos ser prósperos financeiramente, ter todos os bens materiais, Mas se nós não nos enchermos da presença do Espírito de Deus, seremos como aquele carro sem gasolina. Não funcionaremos. Ou seja, a gente não vai cumprir o propósito de Deus para o qual nós fomos chamados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não adianta. Se nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos templo, nós somos morada, nós vamos fazer a diferença. Aleluia, nós vamos ter sede de ganhar outras almas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Por quê? Porque nós somos cheios do Espírito Santo. Quando você vê uma pessoa dizer que serve a Deus, mas ela não tem vontade de ganhar almas para Jesus, ela não está cheia do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus.
Louvado seja Deus, aleluia. Aqui no Evangelho de Lucas, eita Deus, Lucas 24, Lucas 24, amadas, vem nos dizer assim, Lucas 24, 49, vem nos dizer assim: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluias! Louvado seja Deus! Atos dos Apóstolos 1:8. Aleluia! Atos dos Apóstolos 1:8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Então, louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus. Glórias a Deus, aleluia. A gente vê que antes mesmo de Jesus iniciar seu ministério terreno, João Batista, ele já anunciava, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já anunciava o reino de Deus e pregava o arrependimento às pessoas, né, os pecadores, e batizando aqueles que desejavam perdão em uma nova vida com base na lei de Deus. Então João Batista já estava ali antes de Jesus anunciar o seu ministério. Então, meus amados, o batismo nas águas significa a morte para uma vida de pecado, né? Significa que aquela pessoa morreu para o mundo, que é representada pela imersão. Louvado seja Deus, e a ressurreição para a vida de santidade, que é representada também pela imersão. Por isso, o batismo foi adotado por Jesus como uma ordenança a ser observada por sua igreja. Está em Mateus 28, 19. Louvado seja Deus. Então, João Batista